Essa vai ser a nossa primeira aula, né, de extensão rural. Eu vou fazer uma introdução à extensão rural, espero que vocês gostem, né? Eu vou apresentar agora a ementa, né? Eu vou trabalhar com vocês o histórico da extensão rural, alguns paradigmas da extensão rural, uns dilemas, né? Umas dificuldades enfrentadas aí pelo extensionista. Vou falar sobre a realidade rural brasileira, sobre as questões tecnológicas aí da agropecuária. Vou falar sobre comunicação rural, sobre planejamento e metodologias em extensão rural, sobre a organização da população rural, sobre o desenvolvimento rural sustentável, sobre planejamento, execução e avaliação de programação e extensão, tá? Então essa é a nossa ementa da disciplina. Bom, quando a gente pensa na disciplina desenvolvimento e extensão rural, a gente vai precisar, requer uma compreensão. Não é uma tarefa fácil. O extensionista não tem uma tarefa fácil. Tá? Mas na vida profissional do engenheiro agrônomo, é uma dimensão indispensável que vocês conheçam os papéis do extensionista, tá? E que promove, é um ator, né, nesse universo aí do desenvolvimento rural. Então, assim, não é uma tarefa fácil, precisam compreender isso, tá? Mas o extensionista, ele é indispensável na vida do produtor rural. Os verdadeiros extensionistas, né, eles deixam resultados concretos na vida das famílias, tá? O verdadeiro extensionista, ele sempre deixa a sua marca lá na comunidade onde ele atua. As pessoas sempre têm a saudade, sempre fica marcado. Os seus trabalhos apresentam resultados ao longo do tempo, não é uma coisa imediata, tá? Então, como eu estava falando, né? Não é um trabalho de reflexo imediato. A gente não vai ver resultado imediatamente. Às vezes pode acontecer, mas ele é ao longo do tempo que vai sendo ficando visível, né, para as pessoas, né, o papel do extensionista na comunidade. O objetivo dessa disciplina, né, é qualificar vocês para atuar como extensionista rural. Eu espero que eu consiga, no coração e na mente de vocês, despertar esse desejo de ser extensionista, tá? A ideia com a disciplina é fornecer para vocês todo o aporte metodológico para ser um extensionista. Quero apresentar todas as bases conceituais para que vocês consigam compreender o processo da extensão rural para o desenvolvimento rural, né? Então, o processo de extensão para que aconteça o desenvolvimento rural propriamente dito. O nosso desafio como docente, né, é abrir o debate para a construção de alternativas, tá? Não só para o agricultor individualmente ou para o empreendedor rural, mas para o profissional agrônomo, né? Para o profissional agrônomo, para que vocês sejam capazes de intervir lá na sociedade, buscar um desenvolvimento mais comprometido com as gerações atuais e com as gerações futuras, tá? O desenvolvimento rural, quando ele é entendido como um processo gerador de renda para as famílias envolvidas, né, ele requer profissionais que tenham capacidade de mobilizar a comunidade. Tá? Então, ele necessita de uma ação extensionista permanente para que isso aconteça, porque vem de uma relação de confiança. Né? O extensionista, para ele conseguir mobilizar uma comunidade em prol de um projeto de desenvolvimento individual ou coletivo, né, ele precisa de uma ação permanente para que aconteça, né, para que ele consiga fazer parte desse processo gerador de renda e envolver as famílias que vão participar. As intervenções do extensionista, né, elas são construídas com os agricultores, né? Ela não é construída lá dentro do gabinete, no escritório de assistência e extensão rural. Ela é construída junto com os agricultores, né? Através de contatos, de visitas, né? De demonstrações técnicas, de orientações a campo, né? De caminhadas de observação. E isso precisa ser feito de maneira continuada. Não dá para fazer algo pontual e esperar um resultado, né? Precisa estar sendo realizado continuamente, né? E aí a gente entra em vários problemas, vários
questões, porque muitas vezes a gente não consegue ter essa continuidade nos serviços, né, de extensionista. Mas é muito importante que haja, para que a gente veja resultado. E outra questão, que as intervenções dos extensionistas, elas são de acordo com cada realidade rural. Então, a extensão rural que eu faço no município de Campo Verde, né, tem que haver acordo, tem que estar de acordo com a realidade do município, né, com a realidade rural que o meu município está inserido. Aqui eu faço em área de região de floresta, lá em Juína, lá no norte do estado, é outra realidade rural. Então, a minha intervenção lá, como extensionista, tem que estar de acordo com a realidade rural vivida lá, ok? Essa é uma outra característica, né, das intervenções extensionistas. A questão que eu vou abordar agora é sobre as realidades, né? O extensionista, ele tem que saber uma coisa bem clara, que as realidades agrícolas, né, elas são muito heterogêneas, né? Os públicos da extensão rural, o agricultor, o produtor rural que precisa, né, de ser atendido pelo extensionista, ele é um público diferenciado, né? E está inserido em agroecossistemas extremamente diversos, né? Eu tenho agricultores inseridos em área de floresta, em áreas ribeirinhas, em áreas de cerrado, né? Em diversas situações, né? Em assentamentos da reforma agrária, em sítios de regiões de agricultores tradicionais, em remanescentes quilombolas, né, indígenas. Então eu tenho uma diversidade muito grande, né? E a extensão rural, devido a essa diversidade, né, a gente precisa construir uma forma de ação particular, né? Então, para cada comunidade, eu vou ter uma forma de agir, eu vou ter uma ação específica, né, para cada grupo de agricultores, porque muitas vezes a gente pode ser extensionista numa determinada região. Vou dar o exemplo de Campo Verde, né, que eu estava extensionista até fevereiro desse ano. Então, aquela forma de ação que eu fazia no assentamento Santo Antônio da Fartura não era a mesma que eu fazia na região dos Borges, que é uma região de agricultor tradicional. Aquela forma de agir, aquela ação particular que eu fazia lá no Dom Osório não é a mesma que eu levava para a comunidade da Taperinha, né? Então, para cada grupo de agricultor, para cada comunidade, a gente tem que construir uma forma de ação particular, tem uma estratégia, tem uma logística, tem um método mais adequado, tem lideranças, tem toda uma cultura, toda uma tradição agrícola que precisa ser respeitada, né, para que a gente consiga efetivamente trazer a mudança, trazer o processo de transformação para a vida daquelas pessoas, tá? O agrônomo, né, a agrônoma, pode atuar numa perspectiva de extensão rural de processo, tá? Então a gente tem que estar ciente que a ação ela não está restrita às recomendações técnicas ou agronômicas. O extensionista, né, ele não é apenas uma pessoa que leva uma recomendação técnica, quanto eu devo pôr de adubo, como eu devo controlar tal praga, né? Não é apenas isso, tá? Essa perspectiva processual de atuação, ela é muito ampla, né, muito vasta. Então, cabe ao processo de extensão a gente apresentar para esse agricultor o desenvolvimento de novas tecnologias junto à comunidade, orientar a comunidade quanto à organização social, né? Inclusive, a gente tem a disciplina de associativismo e cooperativismo, onde a gente pensa e estuda apenas esse aspecto, né? Nós temos que levar ao agricultor o acesso ao crédito, é um papel espetacular feito pela Empaer, por exemplo, aqui no nosso estado, né? Apoio à construção dos mercados, né? Para quê? Para que a produção desse produtor rural, desse agricultor, seja comercializada com valor justo, né? Então, os agricultores precisam ter renda, né? Obter renda auferida da propriedade. E para isso, para que eles consigam
essa renda, eles precisam de apoio de um extensionista, muitas vezes. E esse extensionista rural, né, ele tem que fazer essas estratégias, apresentar essas tecnologias, orientar quanto à organização social, apoiar esse agricultor a acessar as linhas de crédito, a alcançar os mercados, né? O objetivo, na verdade, da disciplina de extensão rural, né, é mostrar para vocês as bases necessárias para essas ações extensionistas. Tá? Então, além dessas ações extensionistas, né, além desse aporte metodológico da ação, como o extensionista deve agir, né, é mostrar a concepção de uma extensão continuada e participativa. Né? Então, o extensionista de coração, né, ele tem o extensionista nato, né, ele tem esse desejo de fazer aquele desenvolvimento das suas ações continuamente, né? E ele não quer chegar lá e passar uma receita de bolo. Ele deseja, necessita da participação, né, do agricultor, do produtor rural, para que isso tenha êxito, né? Para que aquela informação, para que aquela inovação tecnológica, para que aquela recomendação técnica, na maioria das vezes, surta efeito, né? Ele consiga obter renda da propriedade. Então, existem algumas expectativas, né, no componente curricular da disciplina de desenvolvimento e extensão rural, né? Então, a expectativa desse componente curricular, a expectativa da disciplina é que vocês consigam, né, aliar com outros componentes do curso aí de agronomia, né? A gente estuda solos, a gente estuda entomologia, a gente estuda fitopatologia, a gente estuda topografia, tantos outros assuntos, né? Que esses outros componentes curriculares que a gente estudou ao longo do curso de agronomia possa ser capaz de formar profissionais, né, comprometidos também com essas realidades rurais que eu apresentando aí na disciplina. Que vocês consigam, né, ser capaz de serem profissionais habilitados, né, para o trabalho de desenvolvimento sustentável e extensão rural, ok? Então, a expectativa da disciplina é essa, que vocês, aliado a outros conhecimentos adquiridos nas outras disciplinas, possam ser capazes de se comprometer com as diversas realidades rurais aí do nosso estado e aí consigam desenvolver um trabalho, né, de desenvolvimento sustentável e de extensão rural. E o que a gente espera, né, do profissional, do agrônomo, do engenheiro agrônomo, né, comprometido com o desenvolvimento sustentável, comprometido com a extensão rural, né? A gente espera o comprometimento com a sociedade, em primeiro lugar, né? Que vocês tenham esse comprometimento em serviço, né? Diálogo, né? Precisa haver um diálogo, né, compatível com o agricultor. Eu vou falar muito ainda sobre isso, né, sobre a compatibilidade do diálogo entre agricultor e técnico. Eu vou ter uma aula só sobre isso, né? Eu acho muito importante. Às vezes o agricultor está falando e o técnico também sobre uma mesma coisa, mas parece que está incompatível, parece que estão falando até de coisas distintas, né? Valorizar mais os homens do que as técnicas. Eu gosto muito dessa frase que eu vou dizer agora, que não é uma frase minha, é uma frase de um professor meu do mestrado, chamado Rodrigo Aleixo. Ele dizia assim, que a agricultura nasce não nos bancos da faculdade. A agricultura não nasce na academia, aqui na Faculdade do Vale, na UFMT, na Unic, ela não nasce aí, né? A agricultura nasce no coração e na mente das pessoas, né? Então, o coração do homem, do agricultor, o coração do produtor rural, deseja, tem necessidade, vontade de fazer a agricultura, de fazer a criação de animais, né? E é nesse desejo que nasce no coração e na mente, como ele vai fazer, como ele vai produzir, como ele vai criar, né,
é dele, é próprio, né? Então a gente tem que valorizar mais o homem do que as técnicas, né? As técnicas, ao longo da vida profissional do agricultor, ao longo da vida profissional do técnico, né? Elas podem ser compartilhadas, trocadas, né? Experiências podem ser trocadas, né? Experiências técnicas, né? Não podem ser trocadas, tá? E o que a gente espera do governo quanto à extensão rural? Porque a gente vai ver que a extensão rural ela é um processo que tem três linhas, né? Educacional, institucional, né? Mas, enfim, o que a gente espera do governo, né? Em termos de extensão rural? Reforma agrária, né? Só a reforma agrária não basta, tá? É preciso ir trabalhando e construindo uma nova mentalidade sobre a velha estabelecida. Então, a gente sempre espera do governo, né, uma reforma agrária para que esse agricultor tenha acesso à extensão rural. Mas só ela não basta. É preciso ir trabalhando, o extensionista ir trabalhando junto com o agricultor, compartilhando técnicas, né, entendendo a realidade qual esse agricultor está inserido, para que essa nova mentalidade seja estabelecida no lugar da velha, tá? A extensão rural e a comunicação é algo muito importante, porque a comunicação impõe o diálogo e é necessário para que os sujeitos, né, para que exista entre os sujeitos um quadro significativo comum, né? Nós precisamos, como comunicação, lembrar que tem sinais, expressões, né? Inteligibilidade, que tem gente que tem uma compreensão maior, tem gente que tem uma compreensão menor, né? Então, cada pessoa tem seu tempo. Então, é possível algo diferente, né? Desde que o agrônomo não se veja apenas como um agente de mudança, mas que ele veja também como o agricultor como um agente de mudança, né? Não apenas ele. Bom, como eu estava falando, né? Então, a gente precisa pensar que o agrônomo ele é um agente de mudança, né? O agrônomo extensionista é um agente de mudança, mas o homem do campo, o agricultor, o produtor rural também são agentes de mudança, tá? E a gente precisa que ambos estejam inseridos no processo de transformação, conscientizando, né? E conscientizando-se. O diálogo não é uma transferência de saber, né? Eu sei algo e passo para você, ponto final, né? O diálogo, na verdade, né, que a gente tem que pensar, não é ninguém tá ganhando, né? Tentando ganhar. É só você que ganha. Eu falo e só eu ganho. Não é assim. É uma relação ganha-ganha. Eu ganho e você também ganha, né? Então, eu ganho e o agricultor também ganha. Há uma troca, tá? Um processo de troca de informações. Nessa disciplina, eu vou querer trabalhar com vocês alguns eixos temáticos, tá? O primeiro deles, eu vou querer falar sobre os fatos importantes que marcaram a história da extensão rural, tá? Alguns conceitos gerais, identificar o público da extensão rural, essas suas especificidades, tá? Um outro segundo eixo temático que eu quero trabalhar com vocês é falar sobre essa questão do agricultor e do técnico extensionista na construção do conhecimento, né? Então, eu vou explicar sobre a incompatibilidade de diálogo, né? Que é essa comunicação entre agricultor e técnico extensionista. Vou tocar no assunto dos paradigmas da extensão rural, do desenvolvimento da agricultura no mundo, da realidade rural brasileira, para que a gente consiga entender o campo onde a gente vai atuar como extensionista rural. Um outro eixo é o planejamento e metodologias participativas em extensão rural. Os métodos e materiais didáticos que a gente pode utilizar para alcançar, né, o coração e a mente desses agricultores, né? Então a gente precisa planejar, a gente precisa utilizar metodologias participativas, métodos e materiais didáticos para passar a informação que a gente deseja, tá? Um outro eixo temático é a análise de agroecossistemas, né? A gente precisa entender
as formas de organização da população rural, o que é planejamento, a execução dos projetos de extensão, né? Então, para a gente entender como faz isso, né? De uma maneira sistêmica. Então, eu vou passar muita coisa para vocês sobre análise sistêmica da realidade rural, para que a gente entenda como que aquela população se organiza, como a gente pode interferir no planejamento, na execução dos projetos, tá? E um outro eixo temático, eu quero falar sobre o desenvolvimento rural sustentável, né? Que, na verdade, o desenvolvimento rural sustentável, não é nem esse o nome da disciplina, é desenvolvimento e extensão rural, né? Mas eu vou trabalhar com esse eixo de desenvolvimento rural sustentável e eu vou falar um pouco sobre essas bases epistemológicas da agroecologia, né? Que hoje é muito debatido, a gente tem aquela coisa, o que é agroecologia, o que é orgânico, o que é ecológico, as pessoas querem demonizar o agronegócio, demonizar o agricultor convencional. Eu acho que não é por aí. Eu gosto do tema, acho interessante, mas não gosto da rivalidade que existe, né? Eu acho que não é saudável. Para que a gente consiga promover o desenvolvimento rural sustentável, a gente precisa entender, né, como que funciona, quais são as bases dessa ciência que é a agroecologia. Saber como a gente transformar o meio que a gente vive, sempre respeitando, né, a necessidade, a vontade e o desejo do produtor rural, tá? Tem muitos desafios, a extensão rural é uma disciplina que tem muitos desafios, né, devido que a gente trabalha com o agricultor familiar, propriamente dito. A agricultura familiar tem uma diversidade muito grande, né, devido às questões ambientais, que muitas vezes implica, né, a gente não consegue, né, atuar por muitas questões, né, por invasões em áreas de preservação permanente, né, vários problemas nessa área ambiental, outorga da água e APF, né, recuperação de áreas degradadas. A questão dos alimentos limpos, né, é um desafio, né, porque é uma demanda, as pessoas cada vez mais desejam alimentos de qualidade em quantidade, né, limpos e livres de alguns pesticidas. Então, é um desafio muito grande passar isso para o produtor rural, né? Vou falar sobre alguns conceitos de sustentabilidade. Esse também é um desafio, né? Porque a sustentabilidade, ela não significa não faltar alimento, mas também ter alimento com qualidade, né, ao longo do tempo, né? Então, a abrangência é muito grande. O extensionista pode trabalhar desde pequenos produtores assentados da reforma agrária até indígenas, quilombolas, remanescentes de quilombolas, né? Então, a abrangência é muito grande. A gente tem que sempre tomar muito cuidado com as inovações tecnológicas adequadas para a realidade rural que a gente vai trabalhar. Precisa de coordenação, precisa de gestão social, né? Então, se a gente não for bem planejado a nossa ação, né, ela se perde. Alguns dilemas a gente enfrenta como extensionista, né, que é o agricultor familiar atingir o mercado, né, a agricultura familiar versus as decisões políticas, né, as políticas públicas que incentivam aí as aquisições de produtos da agricultura familiar, né. Eu quero ser sustentável, mas quero também atingir o mercado. E muitas vezes a gente vai nessa linha da agroecologia, do orgânico, e não tem escala de produção e não consegue manter o produto, fornecimento do produto ano todo para poder atingir o mercado, né? Tem muitos dilemas relacionados aí à extensão rural, pesquisa e agricultura familiar, né? Então a gente tem aí poucas pessoas querendo trabalhar com pesquisa, com extensão rural e agricultura familiar. Eu, graças a Deus, o meu mestrado foi nessa área, né? Eu fiz um trabalho de pesquisa no assentamento da reforma agrária, lá na área de Juína, né? E lá nessa área eles faziam um projeto de sistemas agroflorestais e a minha ideia era entender como
funcionava e se estruturava os sistemas agroflorestais. Então eu fiz um diagnóstico participativo da comunidade, buscando entender dentro dessas unidades produtivas quais as estruturas, né, que faziam parte do sistema agrícola ali daquela região, né? Foi muito rico, muito produtivo, né? E muito longo, muito demorado, né? Mas também muito prazeroso. Tá? Mas poucas pessoas querem fazer pesquisa nessa área, né? Mas às vezes tem aí alguém aí interessado, tamo junto. Relações, né, público-privado, né? Então a gente tem esse problema também. Alguns extensionistas públicos, né? E tem os extensionistas da rede privada. Então, um bom exemplo que eu gosto, existe até uma grande rivalidade, né? O técnico extensionista vai e recomenda uma correção de solo, uma adubação, uma correção mineral de solo. E muitas vezes ele trata os técnicos das lojas agropecuárias como extensionista. O agricultor vai lá e compra o que não deveria, compra coisas que não eram necessárias, então dá aquela confusão, né? Então assim, a gente tem, né, e fala que não tem assistência técnica, que a assistência técnica dele é da loja e fica aquela coisa. Então assim, é muito complicado. Mas são coisas que a gente enfrenta, né? E esses problemas, né, esses dilemas, essas dificuldades enfrentadas, vêm sendo combatida aí com a atual política de assistência técnica e extensão rural, conhecido como PNATER, né? Então, a pequena propriedade da agricultura familiar é o objeto de preocupação dessa política no nosso país, né? Em fazer um acompanhamento sistemático para que evite que nessas propriedades ocorram a reprodução de modelos agropecuários mais tecnicistas, né, e muito especializados, que tradicionalmente é vigente no nosso país. Então, assim, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ela tem procurado não ficar subordinando o agricultor familiar às exigências de mercado, em escala mundial, as exigências da agroindústrias, né, das indústrias, né, que esse tipo de demanda, né, de mercado tem gerado uma concentração de terra e de renda, né, provocado o êxodo rural, provocado o desemprego, né, provocado desigualdades sociais, impactos ambientais negativos, e é isso que tem procurado combater através da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Bom, para que a gente consiga entender um pouco melhor sobre essa Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, eu trouxe para vocês, né, um vídeo de um agrônomo chamado Glauco Olinger, da Ipagre, que é a empresa de assistência técnica lá de Santa Catarina, empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural lá de Santa Catarina. Ele é uma pessoa assim muito distinta, já foi presidente da Embrater, né? E eu gostaria que vocês assistissem comigo agora, né? Para que a gente entendesse um pouco melhor, né? A extensão rural como uma ferramenta para promover o desenvolvimento rural sustentável, tá? Então depois vocês assistam o vídeo, tá? Para que vocês consigam entender um pouco melhor. É um vídeo de 5 minutos, muito interessante, que fala sobre esse processo, né, da extensão rural como vou acordar ferramenta. Cedo. Não vou beber, não vai rolar muito, não. Marquei com o André Simões, 5h30. Opa, desliga o áudio aí. Bom, o que eu tinha para falar era isso, né? Espero que você